Olá, amiguinhos, estamos aqui novamente com o nosso desafio. Hoje é o terceiro filme, três já, né? Falta pouco, faltam 97 só, né? Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos. Então vamos lá? É um cinema perigoso, divino e maravilhoso. Porque eu preciso estar atento. Eu sou o Soares, sua piranha. Preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. O mundo vai explodir! Vidas Secas, né? Essa adaptação aí, né, da obra literária de Graciliano Ramos, né? É um filme 1963, um ano antes do Deus e o Diabo na Terra do Sol, e do Nelson Pereira dos Santos, que é conhecido aí como o pai do cinema novo, né? Esse aí já é no meio do cinema novo, mas ele tem o famoso Rio 40 Graus, que eu acho que está nessa lista aí em algum número. Tem que estar, porque é um dos meus filmes brasileiros favoritos, talvez o meu segundo filme brasileiro favorito. Ele é meio que conhecido como o início, né, do cinema novo, em 1955 ou 4. Eu vou fazer os dois aqui, e aí o que tiver certo eu vou colocar na edição. De 1955, de 1954, e agora em 1963 ele volta fazendo essa adaptação aí, né, do romance do Graciliano Ramos, de forma muito, muito boa, né? É lógico que, comparado com romance, tem todo aquele tipo de coisa, né, e tal, não vai ter os mínimos detalhes, né, vai ser mais corrido, né, a gente vê que é 1h40 de filme, poderia muito bem ser uma epopeia de 3 horas de filme, né, mas eu acho que ele faz muito bem, né, ele faz um formato assim que você consegue ver tudo que ele queria passar, né, que eu acho que é bastante do que o livro também queria passar, né, que é, novamente, né, o cinema novo, ele vem com esse propósito, né, da crítica social, de mostrar o Brasil real, né, e na parte do sertão, né, o que ele quer mostrar? A seca, a miséria, a vida das pessoas, né, vivendo abaixo de uma linha da pobreza, né, as pessoas, elas não têm posses, elas não têm nada, né, elas só têm a roupa do corpo, e ela anda, acha um lugar, trabalha, troca a força de trabalho dela ali pelo mínimo possível, né, fica completamente na mão dos patrões e tal. E quando vem a seca, quando para de ter água, quando o gado começa a morrer, o que elas fazem? Elas perdem tudo e elas têm que andar de novo, né? E aí eu acho que ele faz uma coisa muito interessante, que ele meio que cria um ciclo, né? Se você vê bem, o filme começa com a câmera parada e a família vindo bem ao longe, né? E aí tem um barulho muito chato, assim, meio que parecendo um pernilongo, assim, mais alto, mais forte, assim, e vem esse barulho. E a primeira coisa que passa é o grande personagem do filme, né? Maior personagem do filme, cachorro-baleia, né? É a primeira a passar, e aí a família passa, né? E no final, o filme volta para isso, né? A família tá indo embora, sem a baleia já, né? Grande spoiler aqui, da maior morte da história do cinema mundial, baleia. A música volta, né? Esse barulho volta, né? Então é o ciclo, né? No início eles estavam vindo com a música e eles estão andando procurando alguma coisa, né? E na volta, no final do filme, eles estão indo embora, saindo de onde estavam, voltando na mesma miséria, na mesma coisa, sem nada de novo, e andando de volta em busca de alguma coisa, né? É um demonstrativo muito bom, assim, do que era a vida daquelas pessoas na época, né? É um filme que esse ciclo vai mostrar, tipo assim, olha isso, as pessoas, elas não conseguem se livrar dessa miséria, né? Elas começam, elas até conseguem alguma coisa, mas aí, né, a vida tá ali, a seca, o sol, a morte tá ali ao redor deles, e eles não conseguem ir pra frente, eles perdem tudo e tem que começar tudo de novo, né? Que tipo de vida que é essa, né? Menos que uma vida, né? Por isso até o título é muito interessante, né? Vidas secas, né? Uma vida da pessoa, ela tá... a seca faz com que a vida da pessoa seja menos do que pode ser, né? Ela tá seca, ela tá diminuta, né? Ela tá menor do que deveria ser, né? É um negócio que até o título, né? Já te faz pensar e tal. E aí uma das primeiras coisas que tem pra mostrar isso, né, mostrar essa dificuldade, mostrar como é que essas pessoas estão, é que eles tinham um papagaio, né? A primeira cena é a personagem pegando
o papagaio matando ele, né? Fala, não serve pra nada, né? Nem conseguia falar e tal. E mata ele e é uma comida que eles têm, né? Porque normalmente parecido com o Deus o Diabo, né? Um demonstrativo assim do que eles estavam sentindo falta, né? Que não conseguiam nem comer direito e que eles não tinham quase nada, né? O que eles comiam aquele potinho com a farinha, né? Farinha de mandioca lá e tal. Só isso, né? E aí o próprio papagaio dele se tornou a comida, né? Porque eles não tinham nada. E aí eles continuam andando e conseguem, né, achar uma casa, né? Acham uma casa lá, e tem uma pessoa outra lá, né, e tal. E aí é um dos primeiros lugares que eles fazem uma coisa muito interessante. Ele pega e coloca os diálogos embaralhados, né? Que é algo que eu não lembro muito do livro, mas eu sei que o livro ele é todo fragmentado, assim, né? Ele tem vários trechos, eu não lembro direito, mas um trecho, um conto, depois outro conto e tal. E aí foi a hora que ele escolheu de fazer isso, né? Os dois personagens estão falando ao mesmo tempo, o diálogo fica embaralhado, né? Entrelaçado e tal. E eles estão contando a história de um outro personagem lá, né? Que é um personagem interessante, que é uma pessoa que eles falam que tinha instrução, que tinha dinheiro, e que mesmo assim a seca pegou, né, e matou essa pessoa, né. E aí uma coisa muito interessante que eles falam sobre esse personagem é que ele deitava numa cama de couro, né. E isso é algo muito importante que vai ser explorado melhor no futuro aí, né. Só que aí eles estavam lá, beleza, chegaram no local, acharam essa casa, ficaram lá durante a noite. Aí outro dia chegou o pessoal lá, né, que os donos desse local. E aí aconteceu o normal novamente da época, que era o cara se oferece para trabalhar, né, por praticamente nada, né. E aí é muito interessante que o filme meio que vira um documento da época, assim, sobre como era esse trabalho desse vaqueiro, né? O que ele fazia e tal. E aí tem lá ele amansando o cavalo, não sei como é que é esse troço, né? De você ficar andando com o cavalo pro cavalo virar um cavalo dirigível, você conseguir dirigir o cavalo direito. E aí ele anda com esse cavalo. E aí depois ele tá lá pegando o boi que fugiu, eles estão andando, levando os bois pra pastar, aí os meninos estão mexendo com os bodes lá e tal, então meio que faz um documento dessa vida deles naquele momento, né, muito bom assim, e muito bem filmado, né, com velocidade assim, do boi fugindo e eles indo atrás dele e tal. É muito legal porque além de ser um demonstrativo da vida brasileira, é um demonstrativo meio que da época, assim, né? Então passa muito a ideia real, assim, do que acontecia, né? Uma coisa muito boa de falar sobre o filme tecnicamente, assim, é que nas primeiras, eu não li nada sobre isso, eu não sei direito, né? Porque isso aqui, né, como eu expliquei desde o início, eu não vou ler nada, eu não vou fazer nada, eu só reagir aos filmes, né? E aí eu vi lá o nome, Herbert Richards, né? Que é o famoso Herbert Richards das dublagens, né? Ele era um produtor do filme, né? E você vê que o filme é todo dublado e com um som muito bom, com não só a dublagem, os personagens falando, mas também os efeitos sonoros, né? Tudo ali, a cachorra é muito bem dublada, né? E tal. Todos os efeitos, assim, efeitos do cavalo indo e voltando, você vê que é muito mais apurado do que na maioria dos filmes da época normal, assim, né? Então, aí, já demonstrando aí toda o que viria a ser o Herbert Richards, ou até já era, né? Não sei, eu tentei pesquisar na época, assim, em 1963, se ele já estava fazendo esse trabalho de dublagem, já tinha esse estudo, já tinha esse negócio todo aí, né? Mas é interessante, né? Ver ali no início do filme Herbert Richards, você vê que o som do filme era diferenciado, assim, né? E aí volta a questão da cama de couro, né? A mulher, eu não lembro o nome dela, nunca falo o nome dela, mas tem o nome dela em algum local, né? Eu tenho na minha cabeça que é Vitória. Eu vou falar a mulher. O cara é Fabiano, que alguma hora fala, né? Mas ela não lembra, eu acho que é Vitória, eu vi em algum lugar isso, mas não lembro. Ela fala muito sobre isso, né? A cama de couro, vamos deitar na cama de couro, porque a gente vai ter a cama de couro, a gente vai ser gente, né? Que é muito aquela história das posses, né?
de você fazer parte da sociedade, tendo coisas que a sociedade tem, né? Você poder deitar na cama que as pessoas deitam, você se sente mais humano, você se sente pertencente, né? E eles não tinham nada, né? Nada, então eles se sentiam abaixo da humanidade, né? Isso acontece demais, né? Isso é um fenômeno que até explica pessoas mais pobres, assim, comprando coisas que elas não necessitam, mas que mostram algum tipo de status, porque elas querem participar daquele status, né? Querem participar daquele mundo que foi negado para elas, né? E aí, no caso desse 1963, no filme de um romance de 1943, eu acho, um dos anos 40, falando muito sobre isso, né? Sobre isso, a cama é uma coisa que as pessoas sonham, né? Da representatividade, de eles serem um humano completo, né? Uma coisa que está faltando para eles ali. Então, já é um momento assim muito interessante. Isso vai voltar muito no futuro, assim, né? No final, ela tem todo um discurso muito legal sobre isso, né? Sobre a gente vai ficar só andando por aí, feito bicho, escondendo no mato. A gente não vai poder estudar, não vai poder saber ler, saber escrever, ser um humano de verdade, né? Olha o nível que as coisas estavam no país naquele momento, a miséria, né, e tal. E até por isso que esse cinema é tão importante, né, que é um cinema que vai tocar nas feridas do país, né, falar do Brasil, falar do Brasil real, né, do que está acontecendo no próprio país, né, como que as pessoas estão deixando isso acontecer, né. E isso é tratado muito bem por todo esse cinema, então... E o Nelson Pereira dos Santos fez um trabalho muito bom, assim, né, de mostrar, né? E aí, um dos pontos para frente, né, que a história continua, é o embate novamente, né, patrão e empregado super explorado de novo, né, porque a mulher faz todas as contas, fala o que eles têm que receber, ele chega no patrão, ele não sabe ler, não sabe escrever, não sabe contar, não sabe nada, o patrão passa ele para trás, fala, isso aqui são os juros, isso aqui é o que você está me devendo e tal, então você vai receber menos do que você deveria, né, e tal. Já é mais uma dessas demonstrações, né? E ele até fica bravo, até tenta, só que ele fica pensando, eu não tenho nada, eu estou vivendo de favor, eu estou trabalhando para ele porque eu estava ali, né? Se eu ficar brigando, se eu for tentar pegar o meu lugar aqui, tentar pegar o que eu mereço, eu vou ser simplesmente enxotado, vou perder tudo, né? E vou voltar a ter nada. Então é melhor o mínimo do que nada, né? Que é uma grande discussão, né? Dessa questão do... Eu não sei se pode entrar nisso, numa questão de trabalhista, de falar que essas pessoas elas vivem abaixo da miséria e aí qualquer oportunidade para elas, né, serve muito bem aos ricos porque eles podem explorar elas ao máximo, assim, mas eu acho que até pode, né? Eu acho que é um momento diferente, né? Não tem nada a ver com agora, o que está acontecendo no mundo do trabalho e tal, apesar que tem muitas coisas parecidas, mas tem muito disso, né? Se você não tem nada, se o desemprego é forte, se você vive na miséria, o mínimo possível, você tem que agradecer por ter o mínimo possível e ser super explorado e ser enganado, ao invés de lutar contra, né? Porque se você luta contra, você não vai ter nada, né? Esse é o pensamento, o senso comum que fica nas pessoas, né? Que não é o pensamento real, que as pessoas podem fazer muito mais, né? Estamos aqui numa época de pandemia, né? Então a gente pode falar que o povo faz tudo, né? A gente pensa na pandemia aí, né? Se as pessoas não forem trabalhar, se as pessoas não forem consumir, nada acontece, né? Não importa ter um bandinho de gente rica por aí com dinheirinho, que se não tem o povo fazendo as coisas e o povo consumindo, não existe economia, não existe nada, né? Mas o que fica de senso comum, que as pessoas... O medo, né? A coisa muito mais forte é... Eu sou felizardo por ter pelo menos um pouquinho, né? Mesmo que não seja o ideal, mesmo que eu seja super explorado, mesmo que eu entenda isso, eu ainda consigo sobreviver, né? Que é um pensamento triste, né? É um pensamento de que pelo menos você está sobrevivendo, né? É um negócio tenso de se pensar, assim, né? E aí ele faz uma outra coisa muito legal, que é brincar também com a questão da autoridade, né? Que o personagem principal, ele vai vender as coisas dele, né? Ele tinha um porco lá e tal, ele foi vender. Aí ele faz até de um jeito muito bom, porque fica as autoridades em primeiro plano, conversando assim, né? Tranquilo, não tá fazendo nada, tá ali de boa, rindo e tal. E ele tá trabalhando, tentando vender as coisas dele mesmo, né? Vem lá e tal, mostra pra mulher.
E aí a autoridade vem, você tem que pagar as taxas, você tem que pagar os impostos, né? Você não pode vender sem pagar os impostos. E o cara, ele não tinha nada há um segundo atrás, super miserável, o Estado não serve pra nada, ele nunca fez nada por ele, né? E ele ainda tem que servir o Estado, né? É algo que tem os dois lados, assim, né? Tem esse lado de que pode ser interpretado como assim, olha esse Estado roubando todo o meu dinheiro enquanto eu só quero trabalhar e tal. Que se você pegar de uma forma rasa, pode ser só, o Estado não serve pra nada, tem que acabar, né? Mas não, se você pegar de uma forma mais profunda, você compreende, tipo assim, o Estado está falhando, né? O Estado, ele está numa burocracia besta e não compreende as particularidades e todo o sentido do povo que está ali com ele, né? Está falhando com essas pessoas, né? Está sendo burocrático e escolhendo quem que ele serve, né? Que normalmente é, né, a alta burguesia, os ricos aí e tal. Então, se a gente ler de uma forma mais rasa, a gente pode ler só com o que as pessoas de hoje em dia, estúpidas, pensam, né? Que acabar com todos os impostos vai resolver todo o problema, né? Mas pode ser lido como uma forma também de pensar o papel do Estado, o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo, o que deveria fazer, e como que as pessoas deveriam ser ajudadas e terem mais, e ter mais agência, né, na sociedade. Mas aí mostra de um jeito muito bom, ele tá vindo de trás trabalhando, e eles de frente conversando, e aí faz a volta, né, e eles têm toda aquela conversa lá e tal. Aí eu acho que vem com uma parte muito legal, que é conexão com a roupa bonita, né. Eles sempre usam roupas todas destruídas, que é a roupa do dia a dia deles, né, e tal. Só que uma vez eles colocam a roupa bonita, que é pra quê? Pra ir pra igreja, né. E novamente aquela coisa, né, da igreja e tal, o que ela exerce sobre as pessoas, né. E aí tem a grande coisa que faz a virada no filme, né, que a mulher vai lá pra igreja com as crianças, a cachorra some, e o cara sai e vai beber um pouquinho da pinga, do álcool, e aí ele vai jogar, né? É uma coisa até meio na cara demais, né? Tipo assim, as distrações da sociedade, né? Você tá na igreja, aí da igreja vai pra bebida, da bebida vai pro jogo, e aí ele perde tudo no jogo, e aí ele tá junto com o cara da autoridade, né? E a autoridade, ao invés de ser uma autoridade que protege, ajuda e tá lá para servir as pessoas, já que os impostos das pessoas pagam os salários das autoridades, ela tá ali se achando superior, né? Com essa superioridade, trata o outro como fosse menor, né? Como se a pessoa não merecesse nenhum bom tratamento dela, né? E abusa do poder pra, né, prender e torturar o próprio povo brasileiro, né? Até a própria pessoa que o cara só tava ali, né? E aí, por um capricho dessa autoridade, ele sofreu o que sofreu, né? Perdeu o dinheiro e foi torturado e preso. E que aí vai para uma outra parte muito boa, né? Que é quando ele sai da prisão, né? Porque vem um pessoal lá, eu não entendi se eles eram cangaceiros, mas foi o que pareceu, né? Que eles tinham o chapéuzinho, tinham as armas, eram pessoas ali que estavam numa onda diferente ali, né? Que talvez uma luta armada, né? Eu não sei direito quem que eram aquelas pessoas, né? O meu entendimento foi isso, né? Eram pessoas que estavam num grupo diferente aí, rebelde, né? Se rebelando contra a situação. E aí eles foram lá pegar o cara, eles também libertaram o personagem principal, o Fabiano. E aí nisso ele teve a escolha, né? Ele fez até muito bem, assim, tinha um caminho que ele foi junto com o pessoal, e eles iam pra lá e falavam, o capitão paga bem aqui, ó, se você continuar, você vem com a gente. E aí o caminho lateral, que foi onde até eles encontraram a baleia, que a família tava indo pra lá, que era o caminho de continuar naquela, né? Então ele tinha o caminho dessa luta armada, de fazer algo diferente, e ele tinha o caminho de continuar naquela, né? E aí eles seguiram esse caminho e continuaram, né? E aí vem uma coisa muito legal, uma das mais legais do filme, assim, que foi quando eles estavam falando de inferno, né? A mãe falando sobre o inferno, aí a criança falando, o que é inferno, né? Ela fala, inferno é um lugar quente, com coisas pontudas, quentes e tal, que tudo é ruim lá, é uma vida ruim, uma vida miserável e tal. E aí o tempo todo esse cara falando, isso aqui, né? Ele queria falar, isso aqui é o inferno, né? Isso aqui já tá vivendo isso. Por que a gente tá com medo de um inferno imaginário, né?
Se a gente já tá vivendo esse inferno, já tá vivendo miserável, já tá vivendo nesse calor, nessa seca, sem nada, né? Isso aqui já é um inferno, né? Eu achei que foi uma coisa muito, muito legal, assim, de fazer essa reflexão, né? Uma hora que o menino tá... É uma criança, né? A criança só gosta de repetir as coisas que os adultos falam, né? Mas é uma reflexão geral, né? De que aquilo ali já era um inferno para eles, né? E aí vai para uma parte muito legal que meio que demonstra assim, mais parte da vida das pessoas, né? Que é a briga da família, que sempre a família vai brigar ao invés de estarem juntos e serem companheiros e tal. O dinheiro, né? Meio que faz essa briga, né? Porque eles não têm o dinheiro. E aí o cara se envolveu no jogo, na bebida, e perdeu o dinheiro e tal, e foi preso. E ela gastou o dinheiro com o sapato, com as coisas dela lá, também que desnecessárias, né, entre aspas e tal. E aí tem esses atritos, né? Até a família sofre pela miséria que eles têm, né? Até as próprias relações familiares sofrem com isso, né? Uma coisa muito interessante é que o filme tem poucas palavras, né? Ele tem algumas falas que pontuam muito bem o filme, mas é um filme muito contemplativo, né? Ele foca mais nas situações acontecendo, com silêncio, né? E com os barulhos em volta, né? Que são muito bons pelo Herbert Richards aí, aparentemente. E tem poucas e boas falas, né? Que representam muito bem o que acontece, assim, né? E aí volta a questão da seca, né? O filme faz o ciclo, né? É muito interessante que eles veem pelo céu as coisas que acontecem, né? Uma hora lá eles viam, vai chover, então as coisas vão ficar boas. Aí agora já estavam vendo os abutres, os urubus, os bichos voando e sobrevoando eles e mostrando assim, ó, a seca vai voltar e tal. E aí eles meio que explicam como é que funciona, né? Que os bichos bebem água, o gado fica com sede e morre, né? E eles vêm comer o gado e tal. E é exatamente isso que acontece, né? Aí ele mostra até muito bem, assim, né? O gado sofrendo, assim. Aí tem a câmera bem próxima a ele, assim. Aquela respiração horrível, forte, assim. Que o som faz muito bem, né? Você vai vendo, aí o gado cai, assim. O cara tá em volta. Faz um negócio muito, muito bom, né? E aí o que acontece eles voltam pro ciclo deles lá, né? Perdem a casa, aí o patrão dele vai embora e leva as coisas embora e tal. E ele fica sem nada de novo e volta a andar. E aí tem a maior cena do filme, a maior morte da história do cinema brasileiro e mundial, que é a morte da cachorra-baleia, né? Eu tava lá doente já e tal, não ia aguentar continuar com eles. Então o Fabiano vem com a arma e vai tentar matar ela, né? E o jeito que eles fazem é muito bonito, né? Porque pegam ele, vai colocando a arma, a cachorra vai pra longe, as crianças vão pra dentro, a mãe vem, eles começam a chorar e ela fica com eles lá e tal. E aí o Fabiano vai seguindo a cachorra e atira, e aí vai, e ela tipo, vê junto com ela, né? Porque uma coisa muito interessante é a câmera da baleia. Câmera que acompanha a baleia pelo filme, é muito boa, assim, né? Todas as coisas que ela faz, assim, são bem pontuadas, então já dá esse caminho, né, pra chegar nessa câmera final dela, que ela vai lá por debaixo da carroça e fecha o olho e morre, né? Muito bonita, melhor morte e mais triste da história do cinema brasileiro, né? Aí acabou o baleia, acabou tudo, o que eles fazem? Partir de novo pra arrumar outro lugar e tentar, como a personagem feminina, mulher fala, né? Para tentar sair dali, encontrar algum lugar e continuar andando. E ela fala, até quando a gente vai andar? Até quando a gente vai se esconder no meio do mato, né? Como bicho? Quando que a gente vai ser humano, né? Quando que a gente vai pôr os meninos na escola para eles aprenderem a ler, aprenderem a escrever e não terem essa vida horrível que a gente tem, né? Essa vida da miséria e tal. E aí volta o barulho do início, né? Que é barulho de zumbido maluco lá e tal. E a câmera para e eles vão indo pra longe de volta, assim, né? Como se completasse o ciclo e voltasse pro início de novo, né? Se contasse a mesma história logo depois você colocar de novo o filme pra passar, seria isso, né? Seria o que ia acontecer. Eles estão andando, eles vão encontrar um lugar, eles vão trabalhar um tempo, vai dar muito problema, as coisas não vão se resolver, eles vão continuar na miséria, vai dar problema de novo, vai sair a seca de novo, eles vão ter que ir para outro lugar e vai continuar esse ciclo para sempre, assim, né? O ciclo da população brasileira nordestina do sertão viveu naquela época, né? E é isso. É um filme lindo que
acho que faz muito bem o trabalho de passar as sensações do livro e faz um trabalho muito legal de mostrar a vida real das pessoas do Nordeste, do sertão na época e de mostrar os problemas sociais do Brasil, né? Então, por isso que faz parte aí do grande cinema novo brasileiro que tinha essa ideia, essa luta, assim, né? Então é isso. Até quinta-feira, hoje é terça, né? Até quinta-feira, a próxima, que a gente vai falar do Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. Espero vocês lá.